Nós temos escolinha, fica para poder ter as crianças lá. Provérbios 3, nós vamos ler a partir do versículo 5. O tema da mensagem que o Senhor colocou no meu coração é confiando em nosso Deus. Você já pode receber algo do Senhor só pelo tema. Confiando em nosso Deus. Provérbios 3, versículo 5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas o quê, amados? Sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Aleluia. Senhor amado, estamos diante da tua palavra, diante da exposição da tua palavra. E aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que eu possa ser usado por Ti, para que o Teu povo receba, Deus, daquilo que o Senhor tem no coração, Pai. Senhor, que nesse momento a Tua paz venha reinar, toda agitação no nosso meio desapareça, e o Senhor venha fazer com que o Teu Espírito tenha total liberdade de agir, em nome do Senhor Jesus. Que a igreja do Senhor diga amém, e graças a Deus. Podeis sentar. Confiando em nosso Deus. Confiando no Senhor. Ontem, assim que eu acordei, Deus me deu uma lista de nomes. E depois de ouvir do Senhor, eu anotei. E ao anotar, confirmou no meu coração a palavra que eu vou compartilhar com a igreja. A palavra que vem do coração de Deus para nós, porque ela corta dos dois lados. Essa é a palavra do nosso Deus. Conversando essa semana bem rapidamente com dois amados do Senhor, e Deus faz assim, são pérolas que nós ouvimos, e o Senhor depois trabalha e nasce uma pregação. Muitas vezes através de um louvor, onde o Senhor usou o louvor que nós vamos cantar no final, para confirmar a palavra de hoje. E é interessante que depois que o Senhor começou a dar uma direção, eu percebi situações de oposição. Mas como é bom confiar no Senhor. Como é bom ter experiências com Deus. Como é bom saber que Ele cuida de nós. Que Ele tudo governa. Estamos aí com a série com o pastor Reinaldo sobre o culto racional, renovação da mente. Domingo passado, ter uma mente ativa. Depois ele vai dar continuidade mais focado na série, mas até pegando um gancho
sobre aquilo que nós pensamos, nós podemos hoje destacar a nossa confiança no Senhor, a nossa dependência de Deus, a nossa dependência do Senhor. E nós só acordamos muitas vezes para esse momento de dependência quando nós chegamos a um ponto de um divisor de águas na nossa vida. Um limite onde você reconhece que não tem mais o que fazer diante daquela situação. E Deus, nesses momentos, Ele nos ensina: você precisa aprender a depender de mim. E nós aprendemos a cada dia a depender dEle. Só que nós nascemos meio que programados com o inverso. Por quê, pastor? Porque nós já nascemos dependentes da nossa mãe, do nosso pai, não é verdade? No ventre da nossa mãe, eu dependia completamente da minha mãe, e você também, e não tínhamos o que fazer. O nosso pai, sem ele, nós não estaríamos com vida, não teríamos vida. Mas só que conforme nós vamos crescendo, o ensinamento que nós recebemos é justamente o quê? Você precisa aprender a viver independente do seu pai e da sua mãe. É algo natural de todos nós. A criança que não tinha condições de fazer nada sozinho. E nós sabemos que os nossos pais vão nos ensinando a poder fazer aquilo que é essencial de uma forma independente. Você lembra a primeira vez que você começou a se alimentar? É difícil. A criança tem uma tendência, uma total dependência natural, mas nós vamos aprendendo, olha, agora você vai passar e ir ao banheiro sozinho. Que alívio, né? Para aqueles que estão com fralda, esse é o momento libertador, não é? Olha, não é mole não. Você, quando perde as suas noites de sono, é ou não é? Quando você começa a perceber que na madrugada ninguém está te chamando, que alívio. Por quê? Porque começou a ficar mais o quê? Independente. Quando os pais não precisam ficar lembrando, ó, você precisa comer tudo. Que fardo, fala a verdade. Você já fez tudo o que você tinha que fazer? A gente vai ensinando os nossos filhos a crescerem e se tornarem independentes. Só que no melhor momento da nossa vida, que momento é esse? É o momento do grande encontro. O encontro com o Senhor da nossa história. Do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele é o Senhor da tua vida? A tua alma pertence a Jesus Cristo? Nesse melhor momento, nós somos impactados com o inverso. Porque é nesse momento que nós, que já nos tornamos, muitas vezes, independentes, nós começamos a entender o oposto disso. Eu dependo de Deus. Eu preciso dele mais do que o ar que eu respiro. E eu começo a entender o que o próprio Senhor Jesus disse aos seus discípulos: sem mim, nada podeis fazer. E nós somos impactados por essa verdade. E nós que fomos meio que programados a sermos totalmente independentes e tomarmos conta da nossa vida, isso é bom. Cortar o cordão umbilical, no sentido de, olha, não dependo mais.
E como é difícil, até na fase adulta, muitos passam por esse processo ainda de total dependência de alguém. E o Senhor hoje quer falar conosco, aleluia, que nós dependemos exclusivamente do Senhor. E quando nós somos impactados com isso, quando nós nascemos de novo, e nós voltamos à nossa dependência dos pais, só que agora nós dependemos do Pai Celeste. E nós aprendemos a depender dEle. Nós aprendemos a andar colocando o Senhor à frente, consultando a Deus nas nossas decisões. Será que você tem exercido isso? Você tem demonstrado isso? Consultar a Deus e mostrar a sua dependência de Deus. Veja, tem pessoas que quando são impactados com a verdade do que eu estou pregando, que nós dependemos do Senhor, muitos por uma característica na sua personalidade, serem pessoas dominadoras. Você conhece pessoas assim? Que gostam de mandar nos outros, né? Você conhece pessoas assim? Pessoas que querem manipular os outros. Essas pessoas, elas têm um impacto ainda maior, creio eu, porque elas são impactadas. Você precisa de Deus. E aí precisam descer e se humilhar diante da poderosa mão de Deus. E começam a descobrir que estão sendo quebradas por Deus. Estão sendo moídas por Deus. Você já ouviu histórias assim? Quem sabe essa é a sua história? De pessoas que são tão arrogantes, cheias de si, e se convertem e começam a ser quebradas. E as circunstâncias vão mostrando para elas que elas precisam de Deus completamente. E começam a se desarmar. É um choque maior dessa verdade. O apóstolo Paulo, um dos nomes que Deus me falou, ontem de manhã. O apóstolo Paulo, antes chamado de Saulo, ele era um perseguidor de crentes. Nós sabemos dessa história. E diz a palavra de Deus que esse homem que era cheio de si, ele a caminho de Damasco, ele tem um encontro marcante, onde o próprio Senhor Jesus aparece para ele, e ele cai do cavalo. E ele fica cego. Ele fica sem comer 3 dias. Ele cai, e aquele homem cheio de si, ele ouve: Saulo, Saulo, por que me persegues? E diz a palavra de Deus que naquele momento ele entendeu o que é depender. Porque ele ficou cego, e diz a palavra que aqueles que estavam com ele estavam conduzindo ele para o caminho, para o seu destino. Você imagina alguém que perde a sua visão, plena escuridão, e cheio de si, agora está precisando dos seus ajudadores para andar. E diz a palavra de Deus que o Senhor aparece para um dos seus discípulos, Ananias, e diz: olha, vai ao encontro de Saulo. Vai até o encontro dele. E ele tem medo, ele fala: olha, a fama dele é terrível. E ele veio para cá com uma missão. Ele está causando mal ao povo do Senhor. E depois o Senhor diz para ele: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome para os gentios e reis, bem como perante os filhos
de Israel. E diz a palavra do Senhor: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Aquele homem arrogante, ele cai e começa a ter uma vida de dependência, e Paulo teve uma vida de total dependência do Senhor, chegando aos seus limites. Você lembra do episódio onde Paulo, depois de ser usado por Deus, se indignando como a jovem adivinhadora, ele expulsa o espírito maligno e ele sofre uma retaliação imediata. Sofre uma retaliação imediata e ele é colocado preso junto com Silas. E a palavra do Senhor diz que eles não se abateram. Eles confiaram no Senhor. E eles começaram a fazer o que, igreja? Começaram a louvar ao Senhor. Você crê que o poder de Deus é liberado quando o povo do Senhor louva? Como está a sua vida de louvor, de adoração? Cadeias se quebram quando um crente começa a louvar a Deus. Cadeias começam a virar farelo quando o povo de Deus louva, adora ao Senhor. E eles presos ali, nós sabemos a história que eles louvaram ao Senhor e as cadeias esfarelaram. E eles foram libertos. O carcereiro quis se matar. Não estamos todos aqui. Ele se converte e toda a sua casa. Por quê? Porque eles confiaram. Porque eles expressaram a sua fé. Deus espera de nós isso. Como o povo do Senhor, de expressar a nossa fé. É o que nós precisamos colocar em prática, a fé em ação. E quando nós demonstramos a nossa fé, nós estamos apontando a nossa fé para quem? Para Jesus. Então é cristocêntrico, amém? Quando eu coloco a minha fé para o Senhor, porque Ele é o centro da minha fé, e eu coloco isso, eu apresento ao Senhor a minha confiança no Senhor. E eu volto a dizer do tema, confiando em nosso Deus. Nancy, antes do culto, para você que estava aqui, estava orando e dizendo, muitos estão sofrendo, não é, Nancy? No nosso meio. Você entende o recado de Deus para você e para mim? Confia no Senhor. Se lança nos braços do Pai. Se coloca diante de Deus. Você lembra de Paulo, na casa de Filipe? Ele estava ali prestes para ir para Jerusalém, e sabia da oposição que viria, mas era vontade de Deus que ele assim o fizesse. E diz a palavra de Deus, que um profeta chamado Ágabo, ele profetiza sobre esse sofrimento. E ali, para quem estava naquela casa, fizeram ali, então você não vai, você vai sofrer, fica. Paulo, ele responde, estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor. Confiança em Deus, mesmo diante de ameaças. Lembra do naufrágio? O navio se perde. Paulo tinha avisado, ninguém vai se perder, só o navio. Eles foram parar numa ilha, a ilha de Malta. E o que acontece naquela ilha, depois daquela situação terrível? Eles foram recebidos pelo povo daquela ilha, os bárbaros, que até receberam muito bem, mas chega um determinado momento que Paulo, ele coloca a mão ali para colocar na fogueira os gravetos, e a Bíblia diz que vem uma víbora e se enrosca na mão dele. E o povo disse, esse daí é um assassino cruel.
E o que aconteceu? Nada. Nada aconteceu. A cobra pode até picar, mas o Senhor, Ele anula o efeito do veneno. Na nossa caminhada, nós podemos até passar por um momento dele, mas espera. Houve uma picada? Espera o resultado com fé. Porque ele sacudiu o réptil, e aí começaram a ver o poder de Deus na vida dele. E começaram a pensar, esse aí é Deus, não é possível, que homem é esse? E diz a palavra de Deus que um dos homens principais daquela ilha levou ele para casa. Você levaria também? Eu levaria. Públio. E quando chega lá, o pai dele estava enfermo, Paulo ora e aquele homem é curado. O que aconteceu? Os enfermos da ilha vieram para poder receber a oração de Paulo e todos foram curados. Porque Paulo confiava no Senhor. Vivia em total dependência de Deus. Você lembra da perseguição da igreja, onde Herodes começa a fazer algo terrível, perseguindo aos cristãos? E faz Tiago passar a fio da espada? E Pedro, sabendo disso, estava ali e acabam prendendo Pedro também. Prendem o apóstolo Pedro. E diz a palavra do Senhor que ele foi para o cárcere. E montaram 4 linhas de soldados. Eram 16 homens. Para poder guardar Pedro. Além de estar guardado ali, ele estava dentro da prisão, acorrentado. E sabe o que a Bíblia diz? Que Pedro dormia. Por que Pedro dormia? Eu não sei se eu ia conseguir dormir. Você conseguiria? Só movido pelo Espírito Santo. E com fé no Senhor, ele adormece. Tem pessoas que por muito menos, não conseguem ter uma noite de sono. A cabeça gira tanto, é ou não é? Eu já passei por isso, você também? A cabeça dá aquela girada. Pedro não teve cabeça girando, não. No meio de tudo aquilo, a Bíblia diz que ele dorme e de repente ele é visitado. Pedro é visitado pelo anjo do Senhor. E o anjo adentra, ilumina. Primeira coisa que acontece, a escuridão é dissipada ali. Há um brilho de Deus naquele lugar. E ele recebe, ele pensando que era um sonho. E a palavra do Senhor diz que ele, assim que o anjo toca nele, as cadeias são desarmadas. Ele é liberto. E ele pensando que é um sonho, o anjo fala, olha, se veste aí e me segue, vem, traz a capa, vem. E começa a caminhar, e ele passa pelos sentinelas, e diz a palavra do Senhor que ele dá diante de um portão, que ele abre automaticamente. E quando Pedro está do lado de fora, ele realmente foi o Senhor que enviou o anjo para me libertar. E a igreja estava em oração pela vida dele. A igreja em oração pela vida de Pedro. Pedro é livre. Talvez você esteja precisando de uma ordem dessa de Deus para algum anjo. O Senhor enviando os seus anjos em missão sobre a tua vida, sobre a tua história hoje aqui, para que você veja o poder de Deus e comece a ter uma experiência maior com Ele, de uma dependência, confiando em nosso Deus. Será que você está vivendo um momento de limite? Nesse momento do limite é o melhor momento. Que isso, pastor? Porque é nesse momento que nós reconhecemos de uma intensidade maior e plena, que nós não temos mais nada para fazer, a não ser confiar em Deus, a não ser esperar em Deus,
colocar a nossa fé no Senhor, colocando a nossa vida diante do Senhor. Lembra de Abraão? Outro nome que Deus me deu. E quando eu falei dos nomes, eu saí da cama, depois a minha esposa perguntou, você anotou? Porque eu cheguei a falar com ela, o Senhor está falando de nomes. E eu anotei os nomes. Deus prova Abraão. Em Gênesis 22 você vai ver isso. A palavra do Senhor diz que Deus fala para ele, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Ele levanta, ele vai em obediência, confiando em Deus. O filho da promessa, Deus estava pedindo, e ele vai. Chega no versículo 5, ele diz assim, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz, iremos até lá, e havendo adorado, o que diz a Bíblia? Voltaremos, essa é a fé, a confiança dele. E ele prosseguiu, confiando em Deus. Ele chega ao momento em que ele é confrontado com o menino, com o seu filho. E você imagina o coração dele. Diz o versículo 7, Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto, meu pai? Não estou vendo. Tem eu e o Senhor. A palavra do Senhor diz, no versículo 8, a resposta desse homem de fé. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Ele não foi para trás, ele continuou seguindo até o seu extremo. E chega o momento que ele coloca o seu filho e ele vai para executá-lo. Porque a confiança nele estava totalmente alinhada, alicerçada. E Deus para aquele momento e provê o cordeiro. Assim o Senhor faz na nossa vida. A própria Agar, depois que nasceu Isaque, o seu filho estava caçoando dele, Sara chega e fala, olha, assim não dá. Ele não é o filho da promessa. Manda ela embora com o menino. Abraão deixou isso penoso no seu coração, mas Deus fala, pode fazer. Você imagina você mandar um filho embora? Foi isso que ele fez. Porque Deus disse para ele fazer. Porque ele confiava no Senhor. E ele chega ao ponto de mandar a sua serva e o seu filho. E chega o momento que essa mulher está ali, deixa o seu filho, se afasta um pouco e chora. E fala assim, eu vou ver ele morrer. Mas por amor e por ser filho de Abraão, Deus aparece a ela. E coloca água para eles. E eles seguiram a sua vida. Lembra de Moisés? Êxodo 14, versículo 9, outro nome que Deus, o Senhor falou, Moisés. Vou ver se eu consigo falar todos. Perseguiram-nos os egípcios todos os cavalos e carros de Faraó, os seus cavalarianos e o seu exército os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piarote, defronte de Baal-Zefon. E eles estavam indo atrás, e o povo murmura diante do Senhor. Versículo 12 diz, não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora
servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. E diz o versículo 14, grava no seu coração: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Deus pelejando, Deus à frente. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão. Levanta aí, amado, o teu bordão. A presença de Deus na tua vida. Diante disso, ao invés de você recuar e falar: eu prefiro servir no Egito do que morrer aqui. Quero voltar. Levanta o teu bordão. Porque o mar, ele se abre pelo poder de Deus, pela palavra do Senhor. E assim foi, eles passaram no meio do mar. Josué, outro nome. Capítulo 1. Você imagina Josué e todo aquele povo. Lembra da dependência? Eles tinham uma dependência de Deus, sim, mas através de quem? De Moisés. Josué tinha Moisés como seu líder, como seu sustento espiritual, como seu conselheiro, como seu mestre. Todo aquele povo olhava para Moisés, porque Moisés ouvia do Senhor. Só que a palavra do Senhor diz, logo no primeiro versículo de Josué 1, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até... E ele começa a falar... Você vai prosseguir no ministério, é você agora que vai liderar. Você já se viu num desafio ministerial desse, de começar a assumir algo na casa do Senhor? Dá um frio na barriga? Mas vai em frente, porque Deus é contigo. Trazendo até para um outro pensamento. Alguém em que Deus usava para te sustentar, venha a falecer, como fica a sua vida? Onde você tinha um porto seguro com alguém, e essa pessoa vem a faltar por permissão de Deus. O que fazer nesse momento? O tema da mensagem de hoje: confiando em nosso Deus. Por quê? Porque o Senhor quer exatamente nos ensinar a depender dele completamente. E aí você entende que aquela situação, ou quem sabe um emprego que morre, algo que você tem como sustento que deixa de aparecer, e você fala: e agora? O meu sustento vem do Senhor, esse Deus maravilhoso que fez os céus e a terra. E nós aprendemos a depender dele para tudo, a viver em total dependência do Senhor. E como é bom viver na total dependência do Senhor. Porque quando nós vivemos na dependência total de Deus, nós passamos a experimentar coisas maravilhosas do Senhor, o Senhor nos surpreendendo. Você quer ser surpreendido por Deus em algo em que você tem sido afligido ou afligida? E ministerialmente, Josué, ele se coloca na posição para liderar o povo. Imagina o coração dele como é que estava. E Deus sabia disso. E Deus diz assim para ele: ninguém te poderá resistir, no versículo 5, todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar aos seus pais. O Senhor, ele
ao trazer uma palavra como essa, ele está dizendo: coloque a sua esperança em mim. Coloque a sua confiança em mim. 2 Crônicas, outro nome, Josafá, capítulo 20. A palavra do Senhor diz que os filhos de Moabe e de Amon e alguns dos menuitas vieram a peleja contra Josafá e o povo do Senhor, rei de Judá. E diz a Bíblia que o exército era sobremodo numeroso. E ele teve medo diante da ameaça. Versículo 3 de 2 Crônicas 20 diz: então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo Judá. Ele começa a orar e pedir ao Senhor, no versículo 6, ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos, na tua mão está a força e o poder, não há quem te possa resistir. Josafá declarou isso na sua oração. Não é isso que você crê e que eu creio? Não há quem possa resistir o nosso Deus. E ele declara isso, porventura, ó nosso Deus. Ele começa a falar ao Senhor. Ele começa a se derramar diante de Deus. Ele começa a colocar a sua vida no altar. Não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo. Versículo 9, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, Senhor, e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti a nossa angústia. Clame ao Senhor a sua angústia. E diz, e tu nos ouvirás e livrarás. Ele expressa a sua fé. Ele coloca a sua vida diante do Senhor. Ele diz, versículo 12, ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força. Você está assim, meu amado irmão e irmã? Ele declara, porque em nós não há mais força nenhuma para resistir a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Você já orou isso ao Senhor? Eu não sei o que fazer. O que fazer diante dessa situação? Eles colocaram isso, mas ele diz, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Senhor, é verdade, a situação é séria, mas eu não sei o que fazer, eu não tenho força para reagir, mas os meus olhos estão no Senhor que fez os céus e a terra. Essa é a minha fé, Senhor, diante de ti. E você acha que qual foi a resposta de Deus? Diz a palavra do Senhor no versículo 13, todo Judá estava em pé diante do Senhor. Era um clamor unânime. Como também as suas crianças, as suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor. Que o Espírito do Senhor venha sobre nós, venha sobre a situação. Coloque agora diante do Senhor algo nesse momento. Senhor, toma a frente da minha vida. Me sustenta, me dá força. Eu não sei o que fazer, mas o Senhor, Pai, vem e me dá direção. E diz o versículo 14, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, aleluia. No meio da congregação veio o Espírito de Deus. E ele usa um homem chamado Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse o quê? Dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei, Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Aleluia. A peleja não é vossa, é de Deus. Quem é que está lutando? É você com as suas forças, com o seu braço, com o seu vigor? Chega um momento desse,
que nós não sabemos o que fazer e percebemos que não temos força. Mas o Senhor é a nossa força. É o Senhor que nos fortalece. E diz a palavra de Deus que o Senhor deu vitória para ele. Você lembra de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Outros nomes. Diante do decreto do rei Nabucodonosor, de adorar a imagem que ele havia feito, eles não se curvaram e creram no Senhor. Eles creram no Senhor. Eles colocaram a vida deles diante de Deus e preferiram seguir para a morte. Seguir para a morte do que ofender ao Senhor. Em Daniel, capítulo 3, no meio disso tudo, no versículo 24, o próprio rei declara algo. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, rei. Tornou ele e disse: eu, porém, aleluia, vejo 4 homens soltos. Nós lançamos 3, eu estou vendo 4. Eu lancei 3 homens lá dentro, mas como pode? Eu estou vendo 4. E esse quarto, ele está fazendo com que os 3 comecem a andar passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses, aleluia. Você crê no Senhor na tua vida? Você crê no Senhor que pode todas as coisas? A nossa confiança precisa estar focada no Senhor nosso Deus, no Senhor Jesus Cristo. Sem mim, nada podeis fazer. Nós somos reprogramados por Deus a voltar a viver em total dependência. Não tem aquele louvor que diz: quero ser como criança? Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Aí Deus quer inverter isso. Você se tornou independente? Aprenda a depender de mim, diz o Senhor. Aprenda a se lançar. Quer dizer então que eu não vou fazer nada, vou ficar numa rede balançando? Rede é bom, quem gosta de rede? É uma beleza, né? Hein? Deu até vontade, não deu? Aquela rede maravilhosa, não vou fazer nada. Não, é colocando a nossa fé em ação. É fazendo com que a nossa fé esteja em ação. Aquilo que o Senhor espera de nós. Colocarmos a nossa fé em ação. Como é importante criar um ambiente de fé. Você lembra de Jesus em Nazaré? Diz a Bíblia que Jesus não pôde, olha, teve uma incredulidade e ele não fez tantos ali como poderia fazer. Ele cumpriu a missão e saiu. A incredulidade é um grande mal. E o Senhor vem a nos dar fé. O que Jesus disse para os discípulos no meio da tempestade? Por que vocês duvidaram? Homens de pouca fé. Deus então espera de nós a fé nele. Quem é que estava no barco? Jesus. Ele fala: vocês duvidaram? Eu estou aqui. Jesus habita em você. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós estamos seguros nas mãos do Senhor. E não existe nada melhor nem mais maravilhoso do que estar na presença do Senhor. Você lembra de Jó? A história de Jó é algo marcante para todos nós. Veja como há um contraste de Jó com a sua esposa, porque a sua esposa estava em sofrimento também. Muitas vezes a gente fala só do sofrimento de Jó, não é? Mas a esposa estava sofrendo muito, porque ela estava tendo que sepultar também os seus filhos.
Só que ela demonstra uma resistência, uma fé diferente de Jó. Ela não suporta. Jó, enquanto demonstra a sua fé, a sua confiança e a sua adoração, ela, por outro lado, ela demonstra desistência, insatisfação, reclamação, murmuração. Em que lado você está? Em que lado nós estamos? No meio de um desafio. Continua adorando a Deus? Continua glorificando a Deus? Ou faz como a mulher que demonstra que perdeu completamente a esperança e a sua fé? E Jó, ele demonstra isso. Assim como outro nome, Daniel, na cova dos leões. Confiou no Senhor. Eu já tomei um susto no zoológico, você já? Eu estava parado ali no zoológico, de costas para a grade ali, a jaula, e o leão que estava quieto resolveu dar um rugido. Estava eu, minha esposa e a Bia. Eu falei, opa, eu me assustei, rugido do leão. Você entraria? Só se alguém te colocasse lá, né? Daniel passou por isso. E Deus livrou e fechou a boca do leão. Você entende o recado de Deus para a igreja hoje? De colocar a sua fé, a sua confiança no Senhor. E Davi, que enfrentou tantas situações. Davi chega um momento que ele volta, 1 Samuel 30. Ele volta de uma missão e ele encontra um caos. Ele encontra uma cidade queimada, destruída, Ziclag. Os amalequitas estiveram lá e queimaram tudo, levaram cativos as esposas, os filhos. E diz a palavra do Senhor que ele chega diante desse cenário. E eles começam a chorar. Versículo 4 de 1 Samuel 30. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Davi se angustiou. Queriam até apedrejar Davi, porque tudo tinha sido queimado e sequestrado. Você imaginou isso na sua casa, você chegar, tudo queimado e a sua família sequestrada? Foi isso que nós estamos lendo aqui. Mas diz a palavra do Senhor que Davi não se precipitou. Ele vai consultar o Senhor. Senhor, vou perseguir ou não vou? Vou atrás para libertar ou eu fico? Ele pede a estola sacerdotal. E ele consulta ao Senhor. E a palavra do Senhor diz, no versículo 8, consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu o bando? A resposta de Deus, persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Deus deu a ordem, pode ir, eu sou contigo. Então Davi foi na confiança plena de Deus. Total confiança do Senhor. Eu chamo o grupo de louvor, por favor. Confiança plena no Senhor. Esses nomes o Senhor foi falando ao meu coração, amados. E eu sei que de alguma forma o Senhor está te conduzindo a um entendimento dessa palavra, de confiar em Deus, de colocar a sua vida aos pés do Senhor. Deus quer hoje dar esse recado. Eu falei de apóstolo Paulo, e teve um momento na sua vida, depois que ele prevê o seu martírio,
Está lá em 2 Timóteo 4. Ele diz no versículo 16, porque Paulo se viu abandonado pelos homens, mas não por Deus. Você já passou essa experiência? De contar com alguém e algo você esperava, colocou a sua confiança ali, de alguma forma. Aí tem momentos que são assim. Porque no meio da nossa caminhada, nós passamos uma dependência de Deus e temos os irmãos uns aos outros. Isso é sadio e é da vontade do Senhor. Mas nós sabemos que mesmo nesse contexto, primeiramente nós dependemos de quem? De Deus. Paulo sabia disso. E no versículo 16 de 2 Timóteo, capítulo 4, ele diz assim: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos o que, amados? Me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Versículo 17. Aleluia. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. Aleluia. Sabe aquilo que o inimigo tem tentado colocar na tua mente? Que a tua mente seja renovada naquilo que eu estou pregando. Porque estamos nessa série, renovando a nossa mente. E Deus, Ele vai colocando essas verdades no nosso coração. E eu convido a igreja a ficar de pé em adoração a esse Deus que está sendo anunciado desse altar. E que você expresse agora essa adoração ao Senhor, levantando as suas mãos e declarando com as suas palavras quem é o Senhor na tua vida. Quem é como o nosso Deus? O Senhor ardeu o meu coração nesse louvor. Ontem de manhã, depois que eu recebi a lista desses nomes, e eu quero declarar algo aqui. Ouça o teu nome sendo dito. Ouça o teu nome sendo dito. Ouça o nome de quem você representa sendo dito. Que os seus ouvidos sejam afinados à voz do Espírito e você ouça a voz do Senhor dizendo o teu nome. Aleluia. O teu nome. O nome de alguém. O nome de alguém. Vamos louvar. Confiando em nosso Deus. Confiando em nosso Deus. Aleluia. E em seu eterno amor, Não seremos abalados jamais. não seremos abalados. Não seremos abalados. Confiando em nosso Deus E em seu eterno amor, não seremos abalados. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados. Não seremos abalados.
temerá o nosso coração. Não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é Deus é por nós, aleluia. Oh, glória ao teu nome, Senhor. Confiando em nosso Deus. Ele é fiel. Ele é fiel para te sustentar, para te dar força para caminhar. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Não seremos abalados. Ele é que te sustenta, meu irmão, minha irmã. Confia nele. Em nosso Deus. Confia no Senhor. Você que está no limite, E em seu confia. eterno amor. Confia nele. Não seremos abalados. Ele não falha. Não seremos abalados. Ele não nos abandona. Não seremos abalados. Ele é fiel e justo. Aleluia. Erga as suas mãos. Seus inimigos cairão. Quem é mais forte? Nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Tudo Ele pode. Absolutamente tudo. Mais alto nome não há. Aleluia. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. Vão cair em nome de Jesus. Nosso Deus é mais forte. Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Aleluia. Oh, glória. Mais alto Que a igreja dê nome glória ao não Senhor. há. Ele é Jesus poderoso. é Ele é grandioso. santo. Ele é justo. Tudo Ele pode. Nós confiamos no Senhor. Confiando em nosso Deus. Para todo sempre. E em seu eterno amor. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Você aí na sua casa, receba o toque do Senhor te dando força. Receba o Senhor visitando o teu lar. Que o Senhor venha enxugar as lágrimas. Eterno amor. Que o Senhor venha te levantar do chão. Seremos abalados. O que você hoje está apresentando ao Senhor? Nosso Deus é mais forte. O que hoje você e eu estamos apresentando diante do Senhor, que é mais forte, Mais alto nome. que tudo pode. Jesus é grandioso. Se você reconhece que você está mais parecido com a mulher de Jó do que Jó, peça perdão. Peça perdão. Fala, Senhor, eu estou na desistência, na murmuração, nos questionamentos. Eu quero é mais jogar a toalha. Para mim chega. O Senhor é fiel só na vida dos outros. Na minha vida nada acontece. Peça perdão. E declare a sua fé ao Senhor. E declare dizendo: eu sei que o meu Redentor está vivo. Aleluia. Eu sei que Ele é fiel. Comece a mudar o teu discurso. Comece a declarar agora a tua confiança no Senhor com os teus lábios, com as tuas palavras, aí do seu lugar. Comece a dizer: Senhor, eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Seus inimigos cairão. Mesmo diante do diagnóstico do médico, eu confio em Ti.
Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não te apoia no teu próprio entendimento, não. Não se firma no seu próprio entendimento, não. Se firma no Senhor. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Será que você está fazendo como Davi? Você está consultando a Deus antes dos seus projetos irem para frente? Nosso Deus é mais forte. Será que estamos como Ele? Ele diz assim, Davi chega a declarar: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Salmo 131. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Nós somos programados a sermos independentes. Aí Deus chega e fala assim: tudo bem, mas agora você vai aprender a ser dependente de mim. E Ele diz assim: fiz calar e sossegar minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Será que você hoje precisa se aquietar nos braços do Senhor? A palavra do Senhor é tão rica, amados. Como você tem gasto o seu tempo na palavra do Senhor? A palavra do Senhor diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou entronizado. Aleluia. O nosso Deus é maior, tudo Ele pode. Você crê que a bênção do Senhor está sobre a tua casa? Que Ele não te abandona jamais? Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele permanece fiel. E olha que às vezes nós somos infiéis, mas Deus, diz Hebreus 13:8, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, é imutável. Ele não muda, Ele permanece fiel, nos ajudando, tendo misericórdia de nós. Nós precisamos ser como uma criança. Podemos? Isso já não foi combinado, mas vai sair. Amém. Eu quero ser como uma criança, porque dele pertence o reino dos céus. Criança. Ah, papai. Você pode dizer papai com os seus braços abertos? Você já experimentou isso? Abre os seus braços e diga papai. Papai, ah papai, olha, maravilhoso, faça isso. Ah, papai querido, paizinho, paizinho, e acreditar em ti. Pai de amor. Mas às vezes sou levado. Ah, Senhor, me preserva de mim mesmo, Deu Senhor. a vontade de crescer. Eu fui programado para ser independente pelos meus pais, isso é natural. Senhor, me perdoa. Eu quero me desarmar e dizer: eu dependo é do Senhor. E deixo de simplesmente crer. Não posso viver. Declare isso. Erga suas mãos e louve ao Senhor. Eu não posso viver sem ti, Senhor. Senhor, não posso viver longe do teu afago. Senhor, não posso viver longe do teu abraço.
Talvez você precise desse abraço de Deus agora. Abraça-me. É o Senhor te abraçando, bem forte, apertando você, tocando na tua estrutura, mexendo com você, com toda a tua vida nesse momento. Abraça-me. Ele dizendo que é o teu Deus que cuida da tua vida. Com seus braços de amor. Abraça-me, Jesus. Abraça-me. Abraça-me. Com seus braços de amor. O nosso alvo aqui é Jesus. É receber o abraço dele, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, a saber, Jesus. Quando nós cantamos, abraça-me, Senhor, eu estou colocando a minha fé no Senhor, no Senhor Jesus. Jesus está sendo o centro da nossa adoração, do nosso louvor. Nós estamos pedindo, Senhor, eu preciso de Ti. Vem sobre a minha vida, renova as minhas forças. Amado, se você está como Josafá e a oração dele, que disse, eu não sei o que fazer, que atrás de você vem uma voz dizendo, este é o caminho, ande por ele. Receba a direção de Deus, receba a visitação do Senhor no teu coração e continue pregando o Evangelho, a palavra de Deus. Continue fazendo a obra do Senhor, como Josué precisou continuar no desafio ministerial. Ele estava com medo, mas Deus falou, ser forte, tenha coragem, avança, eu sou contigo. É o Senhor que nos toma pela mão direita, aleluia, e nos diz, não temas, não temas, não te assombres, eu sou fiel, eu sou pai de amor, que cuida dos seus filhos. Senhor, obrigado pela tua presença. O Senhor foi fiel para conduzir esse momento nas nossas vidas. E aqueles que estão passando o limite, Senhor, se você está no limite, meu irmão, minha irmã, receba o toque do Senhor e algo vem acontecer dentro da tua mente e do teu coração. Você que está dizendo, eu não suporto mais, é o Senhor que te renova hoje para você poder andar mais uma milha, para que você possa continuar fazendo a vontade dEle. Deus quer te usar, Deus quer fazer algo na tua vida, através da tua vida. Anuncia o Senhor Jesus, continua anunciando o Senhor Jesus. Paulo se viu abandonado por homens, mas ele declara, o Senhor veio e me deu força, e me livrou da boca do leão. Para quê? Para eu continuar pregando a palavra de Deus. Para quê? Para eu continuar fazendo a missão que eu preciso fazer. Obrigado, Pai, por esses momentos na tua casa, pela reflexão dessa nossa vida contigo, de plena confiança no Senhor, plena confiança em Ti, porque o Senhor não falha. Elevo os meus olhos para os montes,
De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Senhor, obrigado, Pai, pela tua presença e a meditação na tua palavra. Continua nos conduzindo num restante domingo cheio do teu Espírito, com experiências novas com o Senhor. E assim como Abraão declarou, nós podemos também declarar: Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Jeová Jireh, o Senhor proverá. Ele é fiel e Ele te guarda e guarda a tua casa e a tua família. Leva-nos em paz no restante domingo abençoado. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito do Senhor, que veio sobre Jesiel, dizendo: essa peleja não é vossa, é de Deus. Essa peleja não é vossa, é de Deus. Esse mesmo Espírito Santo maravilhoso venha sobre toda a igreja, não só hoje, mas para todo e todo sempre. Que a igreja do Deus vivo diga amém e graças a Deus. 1, 2, 3, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. A paz.